Declaro aberta a presente sessão. Se não houver oposição, fica aprovada a ata da sessão anterior. Rondon, 1 da pauta complementar é de Vossa Excelência, é habeas corpus de Varja Grande, impetrante Dr. Paulo Antônio. Igreja Câmara, é um roubo duplamente majorado. Foi impetrado habeas corpus contra um decreto de prisão preventiva. Alega-se ausência de fundamentação que eu não reconheço. Está demonstrada a gravidade em concreto do delito pelo modus operandi, e é a custódia necessária para a garantia da ordem pública. Quanto à aplicação dos princípios da homogeneidade e imposição de medidas cautelares pretendidas pelo impetrante, eu entendo inviáveis. A fundamentação não considera que os institutos têm naturezas distintas e o decreto constritivo, no caso, está devidamente fundamentado. As condições pessoais favoráveis, no caso, são irrelevantes. Cito aqui precedentes do STJ e estou denegando a ordem de acordo com o parecer. Estou de acordo, desembargador Juvenal? De acordo. Ordem denegada. Desembargador Rondon, 2 de Vossa Excelência, impetrante, doutora Tânia Luzia. O 2 da pauta é um habeas corpus tirado contra a sentença condenatória. O paciente foi condenado a 4 anos, 7 meses e 12 dias de reclusão, regime inicial fechado. Desculpe. Crime de tráfico de drogas. Pretende a modificação do regime inicial fechado para o semiaberto. No caso, estou entendendo possível, porque a fundamentação utilizada para assim indeferir o pedido é inidônea. Já foi declarado inconstitucional o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072/90. No caso, a pena fixada foi em patamar inferior a 8 anos. Estou invocando aqui a inteligência do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, e a natureza da droga e consequências do crime não podem, segundo eu entendo, ser invocadas no caso, porque são inerentes ao próprio tipo penal. Estou ratificando a liminar e concedendo a ordem de acordo com o parecer. De acordo? De acordo. Concedendo o semiaberto, né? É o caso que eu falei há pouco aí. Não é reincidente, não é nada. O juiz aplica regime fechado. Estou de acordo. 3 é o senhor. 3 da minha relatoria, HC. Ele está se alegando excesso de prazo, mas ele encontra-se foragido. Também está sendo processado por associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo, de uso restrito. Eu estou denegando a ordem de acordo com o parecer. Eu estou de acordo, estando ele foragido. Desembargador Rondon, 4 de Vossa Excelência, impetrante, Dr. Saulo Fanaia. Um habeas corpus em crime de roubo em face de prisão preventiva. Pretende-se a substituição por internação provisória. No caso, estou entendendo possível, porque o cárcere prisional se revela inadequado, o paciente é portador de transtorno psicótico. Estou concedendo a ordem de acordo com o parecer. De acordo? Mas estou de acordo. Tá, é adiado a pedido do desembargador Rondon, relator, o 5 da pauta complementar. 6, desembargador Rondon, é de Vossa Excelência, impetrante, doutora Lidiane. 6, né? Isso. No caso, eminentes pares, são 3 guias de execução penal. O habeas corpus se pretende a progressão de regime. E, no caso, estou entendendo que as alegações invocadas são improcedentes. O lapso temporal autorizador da benesse ainda não está preenchido. A impossibilidade de detração do período de prisão provisória na primeira condenação
E o paciente aqui trata as condenações dele como se fossem uma conta corrente de penas, e aí para cada benefício que ele pretende, ele diz: eu tenho lá, certo, uma quantidade de dias que eu permaneci preso provisoriamente, então ele descontando de lá. Estou denegando a ordem, de acordo com o parecer. De acordo. Ordem negada. Sétimo. O sétimo eu estou não conhecendo do HC de acordo com o parecer ministerial. É execução penal, livramento condicional, necessidade de produção de provas, matéria incompatível com o mandamos constitucional, existência de recurso adequado previsto em lei. Agravo de execução. Eu estou não conhecendo de acordo com o parecer. Depende de provas, não foi feito o exame, o laudo. De acordo. Desembargador Rondon, o 8 é de Vossa Excelência. Veja, pela delegação. É uma tentativa de homicídio qualificado em que se alega excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. No caso, eu entendi que a dilação não pode ser atribuída à desídia da autoridade processante. Estou invocando aqui a aplicação do princípio da razoabilidade. O parecer é pela denegação, eu estou denegando a ordem. De acordo. Então, de acordo. 9 é de Vossa Excelência também. Petrante, Dr. David. Parecer pela denegação. É um habeas corpus em furto qualificado pelo concurso de agentes, corrupção de menores. Alega-se que o decreto constitutivo está desfundamentado. Eu não acolho essa alegação, a fundamentação, a meu sentir, é idônea. A gravidade concreta da conduta está demonstrada nos autos. Houve subtração de motocicletas custodiadas no pátio da Delegacia de Polícia Civil em Jucimeira. Aí furta uma, no dia seguinte volta para furtar mais 3. Estou entendendo aqui que há total desprezo pela coisa pública e pelo aparelhamento estatal, necessidade de preservação da ordem pública. Predicados pessoais, no caso, são irrelevantes. E não aplico medidas cautelares diversas da prisão, porque, sendo decretada para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para substituir por cautelares diversas da prisão. Estou denegando a ordem. Estou de acordo. E habeas corpus, estelionato, organização criminosa e coação no curso do processo, prisão preventiva, extensão dos efeitos do benefício concedido a correr, inviabilidade, situação fática jurídica distinta, necessidade de assegurar a conveniência da instrução processual, inexistente de constrangimento ilegal, ordem negada. A situação daquela máfia dos lotes lá de Barra do Garça, nós concedemos a uma enfermeira, mas a situação dela é distinta, está pedindo extensão, que não tem nada a ver, estou denegando, de acordo com o parecer. De acordo. O 11º foi retirado, só retirado, o desembargador Rondon. Foi retirado ou adiado? Foi retirado. Retirado de pauta, pedido do relator, o 11º. 12º, desembargador Rondon, de Vossa Excelência, impetrante, doutora Lúcia Helena, parecer para julgar prejudicado o HC. Eu cheguei à conclusão diversa, Excelência. No caso, eu havia concedido a liminar, e eu estou ratificando a liminar, concedendo parcialmente a ordem. Posse regular de arma, né? De acordo. De acordo. Décimo terceiro, de Vossa Excelência também, o parecer para denegação. Dr. Rogério Nobre, que é o impetrante. Os crimes são de porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa armada e de utilização de motosserra em florestas sem licença ou registro de autoridade competente. Alega-se excesso de prazo na formação da culpa, que eu não reconheço. Cito aqui as peculiaridades do caso concreto. Há envolvimento de... aliás, há vários crimes sob investigação. São 15 testemunhas arroladas, há necessidade de expedição de cartas precatórias a outra comarca, portanto, a morosidade é alheia ao Poder Judiciário e aos litigantes do processo, é a própria complexidade do processo que determina o elastério processual, que, no caso, é admitido em face do princípio da razoabilidade. O constrangimento legal
é, portanto, inexistente. Eu estou denegando a ordem. De acordo? De acordo. Da minha relatoria, habeas corpus, tráfico ilícito de entorpecentes. A paciente foi presa com 142 gramas de cocaína, já tem antecedentes de tráfico. Eu estou denegando a ordem de acordo com o parecer. De acordo. Então, de acordo. 15º, desembargador Rondon de Vossa Excelência, o parecer para denegação. Igreja Câmara, um roubo majorado, receptação e associação criminosa. Houve decreto de prisão preventiva, requerida a revogação foi indeferida e alega-se constrangimento ilegal por inexistência de fundamentação das decisões. Eu não reconheço a ausência dos requisitos e dos pressupostos do artigo 302 do Código de Processo Penal, também não reconheço. Presentes indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar está fundada na gravidade concreta dos delitos, suas reiterações e repercussões na sociedade local. Necessidade de garantir a ordem pública, portanto, que está satisfatoriamente demonstrada. Quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, entendo inadequadas e há também falta de amparo legal, porque no caso o pressuposto é de garantia da ordem pública. A existência de predicativos pessoais favoráveis, eu entendo que no caso, isoladamente, não dão o direito à benesse pretendida. Estou denegando a ordem com esses fundamentos. De acordo? De acordo. Da minha relatoria, o 16º também é relativo àquela máfia dos lotes lá de Barra do Garça. Alega-se excesso de prazo, mas tem 6 réus, 15 testemunhas. E a audiência já deve ter sido designada, porque ela estava marcada para o dia 15 de julho, de modo que eu estou denegando a ordem de acordo com o parecer. De acordo. 17º da minha relatoria, roubo majorado, decretação de prisão da prisão preventiva, tese de negativa de autoria, ilegalidade na imputação da autoria delitiva por meio de reconhecimento pessoal, matéria que exige análise aprofundada no contexto fático probatório, impossibilidade de apreciação no RIT, alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, inviabilidade, garantia da ordem pública evidenciada, prova da materialidade de indício suficiente de autoria, modus operandi, periculosidade do agente, predicados subjetivos favoráveis, irrelevância, constrangimento ilegal não caracterizado, ordem denegada de acordo com o parecer. Crime de roubo. Estou de acordo. 18º da minha relatoria tem a seguinte ementa: habeas corpus, homicídio qualificado por 4 vezes, associação criminosa, esse aqui é o caso que tentou matar a juíza, que estava querendo matar a doutora Edna. E eu estou denegando a ordem. Ele alegou excesso de prazo, mas ele passou um bom tempo foragido. Eu estou denegando a ordem. De acordo com... 19º da minha relatoria. Posse ilegal de arma de fogo, receptação e uso de documento falso, prisão em flagrante convertida em preventiva, alegado excesso de prazo para o termo da instrução processual, inexistência, trâmite dentro da normalidade, ausência de desídia do Poder Judiciário, constrangimento ilegal não configurado, princípio da razoabilidade e ordem denegada. Ele tem uma lista de antecedentes criminais, crimes de roubo, tráfico. Eu acompanho. Desembargador Rondon, 20º. Parecer para denegação. 20º. É um estupro de vulnerável, prisão preventiva, pede-se revogação da cautelar. Alega-se ausência de motivos concretos para a segregação, que eu não reconheço, estão presentes os pressupostos do artigo 312, decisão em que se manteve a custódia cautelar devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e também a integridade física e psíquica da vítima. Paciente que abusa sexualmente da própria filha por cerca de 13 anos. Modus operandi, circunstâncias fáticas que evidenciam a periculosidade do agente. Alegado excesso de prazo para o início da instrução, os informes judiciais dão conta de que o feito já está na fase de alegações finais, próximo, portanto, de ser sentenciado. Constrangimento ilegal, portanto, não constatado, decisão de acordo com o parecer, denegando a ordem. Estou de acordo.
é um crime de ameaça, Lei Maria da Penha, e porte ilegal de arma de fogo. Com prisão preventiva, pretende-se a revogação da cautelar, o argumento que foi decretada de ofício. Inviável a postulação, há risco concreto de reiteração delitiva, invocado o princípio da homogeneidade e alegada desproporcionalidade da prisão, que eu não reconheço. As prisões têm naturezas distintas. O decreto preventivo é necessário diante da necessidade de proteção da integridade física e psíquica da vítima, e a prisão preventiva foi decretada, no caso aqui, deixa eu só explicar como é que foi. Eu estou denegando. Não estou de acordo. Um crime de receptação. Acontece que o réu havia sido condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto pela prática de tráfico de drogas, está respondendo por outro delito de tráfico de drogas e no regime aberto ele foi preso por receptação. Eu estou denegando a ordem. Eu não acompanho. Da minha relatoria, habeas corpus, tentativa de homicídio e lesões corporais em âmbito doméstico, manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, elementos concretos de materialidade e autoria, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inviabilidade, ausência de perigo e liberdades, inocorrência, risco concreto de reiteração, existência de condições pessoais desfavoráveis, relevância, ordem delegada. Ele, inclusive, responde também pelo crime de estupro, tentativa de estupro. De acordo. Desembargador Rondon, 24 de Vossa Excelência. Alega-se excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime, que eu não reconheço. Cito aqui as peculiaridades do caso concreto, são diversas condenações transitadas em julgados, tem 6 guias de execução penal, há necessidade de realização de exame psiquiátrico para aferição do critério subjetivo autorizador do benefício. O elastério processual é admitido, no caso, à luz do princípio da razoabilidade. Estou denegando a ordem. De acordo. De acordo. Na minha relatoria, habeas corpus substitutivo de revisão criminal, instrução deficiente, ausência de prova de ilegalidade na dosimetria. Ele quer discutir a dosimetria da pena em sede de habeas corpus, quando deveria fazê-lo por meio de revisão criminal. E, além de tudo, não juntou documento nenhum, instrução totalmente deficiente, e eu estou não conhecendo da ordem de acordo com o parecer ministerial. De acordo. Da minha relatoria, o 26º, habeas corpus, tráfico de drogas, prisão em flagrante convertida em preventiva, presença de elementos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar, garantia da ordem pública, probabilidade de reiteração do fato delituoso, gravidade concreta da conduta, fundamentos idôneos, predicados subjetivos favoráveis, relevância, ordem denegada. Foi preso com... Eu estava tentando entrar na cadeia pública de Barra do Garça com 64 gramas de maconha para entregar para o irmão dela. De acordo. 27º da minha relatoria também, arroubo qualificado, periculosidade concreta do paciente, multiplicidade de ações penais por delitos contra o patrimônio, prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior, prisão cautelar, denegando a ordem, de acordo com o parecer. De acordo. Aliás, o parecer opinou pela concessão. Pois é, eu vi que foi pela concessão, mas ele é... Exatamente, aqui eu digo que ele foi... ele tem vários crimes aqui, com efeito sem fer dos autos. Retificar, então, o parecer, e em razão da sua fundamentação. Exatamente, ele estava em cumprimento, inclusive... Ok, fica retificado o parecer. Ele estava, inclusive, em cumprimento de pena. E ainda tem outra ação penal em curso ainda, por delito de receptação. 28 da minha relatoria,
habeas corpus, porte ilegal de arma de fogo, trancamento da... Essa daqui... Bom, Mas ele não era atirador? Não tinha autorização? Sim, tem autorização, mas ele... O porte ilegal de arma de fogo em desacordo com a lei do prescrito artigo 14 da lei de armas, pois apesar de ter porte de arma regularizado, estava em itinerário não autorizado na guia de tráfico de arma. Problema da guia, da tal bendita guia. Consta dos autos que em 12 de maio de 2014, ao ver 2 assaltantes arrombando seu veículo, estacionado próximo a um supermercado, foi em sua direção. Você não está concedendo. Para trancar, é isso que eu não estou. Olha só, é rapidinho. Já houve a coincidência dele encontrar o pessoal subtraindo o carro dele. Pois é. Eles querem a coincidência ainda de ter o tráfico para prever que a pessoa ia furtar o carro e ele iria usar arma. Aqui, ó, a atitude do paciente assustou os assaltantes, que correram para outro veículo parado nas proximidades, onde um terceiro os aguardava. Nesse momento, pegou sua arma, que estava no interior do seu veículo, e apontou para os assaltantes, que, rendidos, aguardaram a chegada da polícia. No relatório, a autoridade policial informa ainda que a arma não estava municiada. É sabido que o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus demanda prova pré-constituída e tal. Olha... O Ministério Público aqui opinou pela denegação da ordem. Eu, sinceramente, eu fiquei bem tentado a... Para mim, esse procedimento aí é um procedimento que é feito pela polícia apenas para não ser acusado de prevaricação. Porque exigir que a pessoa, em legítima defesa, ainda tenha a guia por transporte da arma, ele transportava a arma para praticar tiro. Transportava a arma. Agora, não se pode exigir dele, certo, que estando com a arma, embora sem a guia, deixasse levar o patrimônio do carro. Não é? Eu sou pela concessão, porque... Não, e ele tinha guia, acho que ele, pelo que falou aí, assim, do relatório, ele foi ao supermercado, acho que ele deve ter ido passando no supermercado para comprar alguma coisa, no supermercado estavam roubando. Ele tinha guia de trânsito, só que ele desviou para passar no supermercado. Então não há justa causa para o processamento. Ele não está preso, ele quer trancar a ação penal. Deixe de usar a arma com todas essas circunstâncias favoráveis a ele. Vai deixar levar o carro dele. Eu concedo, até porque ele tem o porte.
Se ele falar, não, a arma é minha e eu tenho o porte de arma, ele poderia estar onde estivesse. Não há aí a tipicidade do crime. E você tira o porte de arma para quê? Para justamente... No caso de uma eventualidade. Foi o que aconteceu. Não é? Você tem porte para quê? Para ostentar a arma? Não é. Aliás, ele cumpre até, no caso, os requisitos necessários para transportar a arma desmuniciada, munição num lugar, a arma em outro. Está lá na lei esse requisito. A arma estava desmuniciada ainda. O que mais que vai exigir de um cidadão desse? Não é? Tem guia. E outra, né? A justa causa e outra. É assoberbar o juiz com uma audiência que evidentemente vai ser... Bom, eu vou acompanhar vocês. Vou verificar, vou refazer minha volta aqui e vou acompanhar vocês. Como eu vou fazer? Minha relatoria. Homicídio qualificado, prisão em flagrante convertida em preventiva, alegado excesso de prazo na apreciação da prisão em flagrante, inexistência, trâmite dentro da normalidade, homologação e conversão em preventiva no mesmo dia dos fatos, constrangimento ilegal não configurado, princípio da razoabilidade, ordem denegada de acordo com o parecer. Estou de acordo. 30º da minha relatoria também. Prisão temporária convolada em preventiva, mandamos que ataque os fundamentos da decisão que decretou a temporária, perda de objeto. Na verdade, o parecer também é nesse sentido, né? Exatamente, ele ataca os termos da temporária e não da preventiva, ela foi convertida em preventiva. Então, Outro título aí. 31º também da minha relatoria. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, liberdade provisória mediante fiança, pedido de isenção, hipossuficiência econômica do paciente não comprovada, constrangimento ilegal não configurada, ordem denegada. O juiz arbitrou em R$3.000 a fiança, mas ele não fez prova nem do que ele trabalha, nada, não fez nenhuma prova mostrando que ele não tem condições de pagar essa fiança. E veja só, eu também, um fator que me levou a manter essa decisão é que ele tem condenações por tráfico de drogas e por roubo qualificado. 2 execuções. Estou de acordo. Pela denegação. Denegação, né? O 32º, também da minha relatoria, prisão em flagrante, convertida em preventiva, receptação e posse ilegal de arma de fogo, antecedentes que indicam periculosidade do agente, risco de reiteração delitiva, garantia da ordem pública, ausência de constrangimento ilegal, ordem denegada de acordo com o parecer. De acordo. 68 que tem antecedentes. 33º da minha relatoria, habeas corpus, violência doméstica, lesão corporal, prisão em flagrante convertida em preventiva, alegada falta de fundamentação, inocorrência, garantia da ordem pública, imposição de medidas protetivas, vítima que reside em outro estado, prisão cautelar substituída por outras medidas cautelares, ordem concedida. O caso aqui, a mulher já mudou para outro estado e eu estou substituindo por outras medidas, inclusive tornozeleira eletrônica. Eu acho que sana o suficiente. O desembargador Juvenal? De acordo.
Desembargador Rondon, 34 de Vossa Excelência. 34 é uma exceção de suspeição. Alega-se inimizade capital. Magistrado que recebe a denúncia contra o recipiente. Cumprimento de dever legal do juiz. Atos e decisões tendenciosas do excepto são meras acusações. Ausência de provas, alegação evidentemente infundada, exceção improcedente, decisão em consonância com o parecer. De acordo. Também estou de acordo. Desembargador Rondon, 35 de Vossa Excelência, embargo de declaração. Embargo de declaração em apelação, pretende-se reconhecimento de contradição em parte da dosimetria da pena. Constatei aqui a inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade no acórdão, recurso exclusivo da defesa, houve condenação a pena inferior à prevista na data do fato, em face de uso de artigo do CP já revogado, no caso de estupro. Alteração pretendida que acarretaria reformar-se impérios. Inequívoca pretensão, portanto, de rediscutir a matéria já analisada no acordo. Estou desprovendo os embargos. De acordo. Pauta geral. Pauta geral agora, desembargador Rondon, 1 da pauta geral de Vossa Excelência, recorrente Alex da Costa. Da geral. Sentido estrito, recurso sentido estrito. É um crime de homicídio qualificado pela futilidade, pedido de afastamento da qualificadora. Sob o fundamento de que houve discussão anterior entre vítima e réu, circunstâncias que indicam a ocorrência de discussão frívola e desarrazoada, impossibilidade de desqualificação de plano, sentença de pronúncia que se mantém em todos os termos, desprovendo recurso e decisão de acordo com o parecer. Estou de acordo. De Vossa Excelência. Parecer pelo provimento parcial. O 2 é uma apelação em embriaguez ao volante, artigo 306 do CTB, recurso do Ministério Público, pretendendo a exasperação da pena base, que eu estou entendendo inviável no caso. A escala de aumento, no caso, foi adequada e compatível com as circunstâncias dos autos. Fixação da pena acessória em patamar idêntico ao imposto para a sanção privativa de liberdade. Eu entendo que é improcedente, essa obrigatoriedade é inexistente, o prazo da restrição ao direito de dirigir é proporcional e suficiente a atingir os fins da pena. Inteligência do artigo 293, caput do CTB, apelo desprovido. Também estou de acordo. 3 é de Vossa Excelência, desembargador Rondon. Tem revisão. Vossa Excelência está dando provimento ao apelo do Ministério Público. De acordo com o parecer, eu fiz a revisão e cheguei à mesma conclusão, desembargador Rondon. Estou de acordo. É provimento total ou parcial? Provimento total, eu acho. Provimento total. O 4 é de Vossa Excelência, desembargador Rondon. Nós tivemos uma divergênciazinha aqui na pena, no 4. O 4 é uma sentença condenatória pelos crimes de roubo majorado, concurso formal e continuidade delitiva. Porte ilegal de arma de fogo, falsa identidade em concurso material e resignação defensiva. Pretende-se a readequação da pena base, que eu estou entendendo procedente. A pena basilar do terceiro fato imputado, crime de roubo majorado, deve ser retificada para o mínimo legal se as circunstâncias judiciais não restaram devidamente fundamentadas. Fixação de ofício, por outro lado, do regime semiaberto para o cumprimento da pena de detenção. Apelo é provido em consonância com o parecer, adotando-se a providência de ofício. A pena ficou, de acordo com os meus cálculos aqui, estou dando provimento ao recurso do José Carlos, para readequar a pena base do roubo majorado, que é o terceiro fato, ficando a pena final e definitiva em 9 anos, 5 meses, 18 dias de reclusão, mais 3 meses de detenção e 45 dias multa. O regime fica o inicial fechado mesmo,
para o cumprimento da reclusão e de ofício eu estou fixando o semiaberto para o cumprimento da pena de detenção. A nossa divergência tem relação apenas à pena base. É que o desembargador Rondon, ele corretamente, ele afastou todas as circunstâncias judiciais reconhecidas pelo juiz, que era consequências, culpabilidade, realmente não haviam razões para se negativar as circunstâncias. Entretanto, eu estou... que o roubo foi duplamente majorado. Eu estou pegando uma das majorantes, que é a restrição da liberdade da vítima, e utilizando na primeira fase. E por isso é que acabei por exasperar um pouco a pena base. Por isso a nossa divergência está apenas aí, que o relator, ele desconsiderou todas as circunstâncias judiciais e tomou todas as majorantes na terceira fase. Eu peguei uma das majorantes da terceira fase e apliquei na pena base como circunstância do crime a majorante da privação de liberdade das vítimas. A razão pela qual eu acabei aumentando e a pena final ficou em 10... A Celeste ficou 9 anos e pouco, né? 9 anos, o meu ficou 10 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão. 9 anos e 5 meses. O meu ficou 10 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão e 3 meses de detenção. 45 dias multa. Essa é a nossa divergência, desembargador Juvenal. Essa questão da pena base apenas. Como foi considerado só em uma das fases, aí não há que se falar em bis in idem, né? Não se levou em consideração 59. Também eu acho que é legal essa exasperação por essa circunstância. Então eu acompanho com a vênia do eminente relator. Eu só não procedi dessa forma, excelência, porque não tem nada de específico nessas majorantes. Né? Então, se considerar uma ou duas na terceira fase, não havendo nenhuma circunstância especial que justifique uma exasperação maior, você cinge e aplica uma na pena base e a outra para qualificar, você acaba elevando a pena, a meu ver, desnecessariamente. Então, por isso que eu considerei as duas na fase própria e aumentei um terço só. Desembargador Rondon, eu fiz a revisão e me coloco de acordo com Vossa Excelência, que está provendo o apelo do Ministério Público em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Juvenal. O 6 também me coloco de acordo com Vossa Excelência, desembargador Rondon, que nega provimento ao recurso, em consonância com o parecer também. De acordo. O 7 é de Vossa Excelência, o parecer é pelo parcial provimento. Você não tem revisão. Dano e porte ilegal de arma de fogo. Houve condenação, recurso da defesa, ampla prejudicial de mérito, prescrição da pretensão punitiva intercorrente do crime de dano, que eu reconheço, lapso temporal decorrido entre a publicação da sentença e a data atual, e uma prejudicial de mérito reconhecida de ofício com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Aí, prejudicialidade da pretensão absolutória e extinção da punibilidade decretada. Deixa eu ver o que foi que eu entendi aqui. Vossa Excelência está, então... Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou dando provimento ao recurso, declarando extinta a punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva do crime de dano. E de ofício, pelas mesmas razões, eu reconheço a incidência da mesma prejudicial de mérito com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, restando prejudicada a tese de absolvição também quanto a este crime. É que na época do parecer ministerial não tinha ocorrido a prescrição ainda. Aí, durante a tramitação do recurso, aliás, na interposição, né?
Então eu estou julgando extinta a punibilidade. Com relação aos dois crimes. Dois crimes, né? É. Desembargador Estou de Juvenal. acordo, porque o fato de 2005. O Data fato do fato. aconteceu. Data do fato. Está aqui na papeleta 18/12/2005. A pena é de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, né? E aqui 18 de dezembro de 2005. A denúncia foi recebida dia 22 de dezembro. A sentença foi publicada em 21/11/2007. Se alcançado o lapso temporal entre a publicação da sentença condenatória e a data atual, sem que tenha se iniciado o cumprimento da pena, no caso seria o novo marco interruptivo da prescrição prescricional, do prazo prescricional a ser observado, e rigor o reconhecimento da prescrição, sua modalidade intercorrente. Então é da data da publicação, e o outro marco seria do cumprimento da pena. Então aí a afluência total do prazo prescricional até agora. Ele não iniciou o cumprimento da pena ainda. Ok, de acordo. É porque esses 2 anos aí é a unificação das penas, né? A definitiva ficou em 2 anos. Que aqui está o 69. Estou de acordo. Prescricional seria 4. Desembargador Rondon, 8ª de Vossa Excelência. Parecer pelo desprovimento. 8. Isso. É o 8. Tem revisão? Não, pelo crime de extorsão, o recurso da defesa pretende-se absolvição por atipicidade de conduta, em face de possível aplicação do princípio da insignificância. Inaplicável no caso, né? Tem crime praticado com violência ou grave ameaça. Sim. Consonância com o parecer, estou negando Eu provimento. também estou de acordo. Também de acordo. O 9 é de Vossa Excelência também, desembargador Rondon. 9. O tráfico de drogas, alega-se negativa de autoria, pedido de absolvição, que eu entendo impossível, entorpecente foi encontrado nas vestes da apelante em revista pessoal, palavras firmes e coerentes das agentes penitenciárias responsáveis pela vistoria nas celas. Destaco aqui a credibilidade de seus depoimentos. O tráfico está caracterizado. Quanto ao pedido de desclassificação para delito de uso próprio, entendo inviável. O recorrente declara em todas as oportunidades de sua oitiva não ser usuária e nem dependente de drogas. Quanto à redução da pena base para o mínimo, entendo possível. Culpabilidade e motivos do crime e consequências usados para a fundamentação, eu entendo que são normais e inerentes ao tipo penal. Quanto ao aumento da fração redutora prevista no parágrafo 4º, eu entendo impossível. A natureza da droga traficada, cocaína e maconha, fração de metade apenas da diminuição fica mantida. Quanto à modificação do regime fechado para o semiaberto, eu entendo possível ao preenchimento dos requisitos do artigo 33, parágrafo 2º-B, parágrafo 3º do CP. Quanto à ausência de certidão, a ausência de certidão nos autos a demonstrar trânsito em julgado de condenação anterior, de modo que não dá para saber se persistem ainda os efeitos da sentença condenatória, né? O recurso é provido em parte, decisão imparcial, consonância com o parecer. A conclusão do voto ficou da seguinte forma: dou provimento parcial ao recurso apenas para reduzir a pena base ao mínimo legal, diante das circunstâncias preponderantemente favoráveis. Reconheço a causa de aumento de diminuição, encontro a pena de 4 anos, 4 meses, 15 dias de reclusão, 437 dias multa. E fixo o regime semiaberto. Também neste
caso aqui nós tivemos uma divergência com relação à pena, porque, como bem destacou o desembargador Rondon, ele afastou todas as circunstâncias judiciais. Entretanto, eu considerei como desfavorável, como circunstância do crime, o fato de a apelante estar comercializando drogas dentro de um estabelecimento prisional. Então, eu entendi que esse fato autoriza a negativar uma das circunstâncias judiciais, evidentemente recrudescendo a pena base e impondo um regime fechado. Essa é a nossa divergência. Desembargador, Sim. já não houve um aumento da pena por essa circunstância? Não, Que é o, não, não, 43º? não. Pior que eu saiba que não, pelo menos não tem nenhuma anotação no meu voto. Agora, por isso que ele falou lá que Não aumentou tem de 1 nenhuma- terço, em razão do 43º. Não, acho que não foi, não. Eu, inclusive, aqui eu critico o juiz que concedeu, inclusive, o 40. Isso, Vossa Excelência, de outro lado, acompanha... Isso, eu tô acompanhando aqui. Vossa Excelência aqui, quanto à manutenção do aumento da pena previsto no artigo 43, no patamar de 1/6, bem como na minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/4. Esse 43 é exatamente isso. É. Só confirmar aqui, mas eu acho que tive algumas consequências negativas da circunstância da prova do tempo. E aí já visitei. Bom, o 10 é de Vossa Excelência. O 10 é um furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, houve condenação e resignação da defesa. Pretende-se a aplicação do princípio da insignificância, que eu estou entendendo possível. Modus operandi não denota maior reprovabilidade na conduta do agente, o réu é tecnicamente primário, os bens que foram subtraídos foram recuperados parcialmente, restituídos à vítima, o recurso é provido em dissonância com o parecer. É a questão da crime de bagatela, né? No caso aqui, os bens furtados foram avaliados sem em inquérito. 200. Isso, tem vários inquéritos e ações penais em andamento. O meu entendimento é de que não se deva reconhecer a insignificância numa situações dessa. Eu estou, então, desprovendo o recurso de acordo com o ministerial. Não, parcialmente provido. Eu estou provendo parcialmente apenas para... a divergência com o relator é apenas com relação ao princípio da insignificância, mas já eu estou readequando também a pena aqui, redimensionando a pena para o mínimo legal, estabelecendo em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, mantendo a confissão
e a menoridade, mas não a computo por causa da súmula. E diminui em 1/3, estou reconhecendo o furto privilegiado aqui. Tornando definitivo em 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias multa, a ser cumprida em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, ambos na forma de prestação de serviço à comunidade e entidades públicas, competindo a execução penal, efetivação e fiscalização da medida. Essa é a nossa divergência. Ele reconheceu o princípio da insignificância, eu reconhecia o furto privilegiado. Apenas para ajudar na decisão do desembargador tribunal, eu tenho decidido dessa forma o seguinte, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo no caso da reincidência, apenas admite a reincidência específica para afastar o princípio da insignificância. E há uma tendência, tem 3 votos do desembargador Barroso que foram levados ao plenário, mas não foram julgados ainda, e contemplam justamente esse entendimento de aplicar em caso de furto qualificado, em caso de existência de inquéritos policiais e ações penais em andamento, aplicar o princípio da insignificância. Não foi julgado ainda, mas há uma tendência no Supremo de admitir, nesses casos, também a aplicação do princípio da insignificância, adotando a filosofia do Código, que é o direito penal do fato, não o direito penal do autor. Então, as questões de ordem subjetiva estariam sendo afastadas para a aplicação do princípio da insignificância. Essa é a razão pela qual eu tenho essa explicação. Eu já tenho na Câmara lá decidido, né, que se ele faz do crime meio de vida, não há condições de acolher a insignificância. Então eu acompanho o doutor revisor. Da pauta, e eu estou de acordo com Vossa Excelência, que, de acordo com o parecer ministerial, está negando provimento ao recurso. Senador Juvenal? Estou de acordo. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Hoje foi, mas a próxima... Mas a próxima o bicho vai pegar, né?